A gente acabou de passar por um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, de até 36% para algumas operações. E é possível que você nem tenha reparado essa alteração ainda, mas saiba que ela já está valendo. Afinal, o intervalo entre a publicação do decreto que fez esse aumento e a sua entrada em vigor foi muito curto. E é justamente sobre esse aumento repentino de impostos, então, como que ele impacta no seu bolso e também sobre a possível inconstitucionalidade dele, que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. A gente fala sobre as importâncias de você construir o seu capital de forma global. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que pode te ajudar financeiramente, considere se inscrever aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Ativa o botão das notificações e, é claro, não esquece de ativar também o botão do gostei, ou melhor, de deixar clicado ali, né? Enfim, clica ali de qualquer maneira. Até porque hoje a gente vai falar sobre um tema que me dá arrepios, que são aumento de impostos. Mais precisamente sobre o que aconteceu com o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que foi aumentado repentinamente aí. O presidente passou um decreto na semana passada e esse aumento já entrou em vigor desde segunda-feira. E antes de mais nada, você precisa entender o que é o IOF. O nome é autoexplicativo. Mas quais são essas operações financeiras? Bom, basicamente são as operações de câmbio, operações de contratação de seguro, empréstimos, financiamento, cartão de crédito, cheque especial e, por exemplo, a compra de ouro também. Agora, esse aumento do IOF, ele foi muito repentino porque, a bem da verdade, o IOF é um daqueles impostos que, por causa da Constituição, o presidente pode aumentar ou abaixar, eventualmente, apenas com um decreto, não precisa passar pelo trâmite do Legislativo, de ser aprovado aí pelo Congresso Nacional. E como você pode ver aí na tela, isso aí é uma previsão constitucional, e não acontece apenas com o IOF não, mas também acontece com o IPI, com o Imposto de Importação e com o Imposto de Exportação. Diga-se de passagem, isso é algo que revela muito bem por que é um tanto quanto complicado que você que mora aqui no Brasil mantenha praticamente todo o seu patrimônio dentro do nosso país. Afinal, do dia para a noite o presidente pode passar um decreto aumentando o IOF, que não foi nesse caso, mas eventualmente para remessas internacionais, aumentar, sei lá, para 20%, 25%, e aí se você quiser investir no exterior, a janela de oportunidades foi fechada. Ou você paga esse altíssimo imposto, ou você desiste e deixa o dinheiro aqui dentro do Brasil mesmo. E essa é a ideia deles. Normalmente eles aumentam justamente para desincentivar as pessoas a mandarem dinheiro para o exterior, ou ainda para incentivar, se for o caso, o que eu acho muito pouco provável, aí eles vão diminuir o imposto. Mas se eles podem fazer isso a qualquer momento, saiba que eles vão fazer justamente naquela hora em que o Brasil está em crise, que eles têm maiores incentivos para evitar que as pessoas tirem o dinheiro daqui. Do tipo, ou você paga esse alto imposto para sair daqui, ou você afunda junto com o Brasil, você não tem muitas alternativas. Eu não quero pagar para ver, eu não sei lá se vai acontecer alguma crise com o Brasil, mas considerando o simples fato de que esse mecanismo existe, por si só, já me é o suficiente para querer internacionalizar ao máximo. Na Argentina, por exemplo, eles também têm um imposto parecido. O IOF deles lá, para você ter uma ideia, eles chegaram a colocar em 35% todas as vezes que você fizer uma operação com cartão de crédito para comprar alguma coisa internacional. Como você pode ver aí nessa matéria aí na tela de um jornal aqui do Brasil, que noticiou isso, inclusive, como se fosse uma medida muito virtuosa. Botou ali, ó, para evitar a evasão. Parecendo até que quem compra coisa no exterior tá cometendo um crime de evasão e por isso tem que taxar mesmo. Mete 35% de impostos em cima desse pessoal aí que tá interessado em comprar serviços de streaming. É uma loucura. Agora, a pauta aqui não é falar sobre a Argentina, vamos voltar ao IOF do Brasil e sobre essas alterações que foram feitas recentemente. No caso, a justificativa do governo para fazer esse aumento de impostos foi que o dinheiro arrecadado a mais com esse IOF
vai ser para financiar o novo Bolsa Família, o chamado Auxílio Brasil. Esse decreto, então, tem um viés muito eleitoral, afinal ele fez isso num ano véspera das eleições, provavelmente para conseguir conquistar um apoio maior, mas eu nem quero entrar nesse mérito não. O mérito que eu quero entrar é que a consequência que ninguém percebe desse aumento de impostos, ela é muito negativa. Como já dizia o professor Frederic Bastiat, todas as leis, principalmente as de cunho econômico, elas têm duas coisas, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Nesse caso, o que a gente vê é um aumento de IOF, possivelmente com uma causa para muitos legítima, que é financiar um programa governamental de distribuição de renda, mas o que a gente não vê são os impactos que esse aumento de IOF podem gerar na economia em atraso e aumento do custo do Brasil. E diga-se de passagem, como diria agora o Milton Friedman, a gente nunca pode julgar uma política do governo por causa das suas intenções. Esse é o nosso maior erro. A gente tem que sempre julgar as políticas por causa das suas consequências. De boas intenções, o inferno tá cheio. E é claro que todo aumento de imposto é ruim pela perspectiva de nós, pagadores de impostos, que temos que já arcar com essa altíssima carga tributária brasileira. Agora, no caso específico do IOF e desse aumento de agora, isso me parece ainda pior, por a forma como esse imposto toca na nossa ferida, porque ele atinge principalmente as operações de crédito, esse aumento de agora. E uma simulação feita pela consultoria Reut Bank, que é essa que está aí na tela, dá para ter uma noção de como que o aumento do IOF vai deixar o dinheiro mais caro. Para aqueles que contraírem um empréstimo pessoal, por exemplo, o imposto subiu mais de 30% do que era até então. Não é que o imposto agora é 30%, mas é que ele subiu 30% em relação ao valor anterior. Aliás, essa imagem aí na tela mostra também quais são as operações que teve o aumento de IOF. Por sorte, a gente pode ver que nessa vez não teve o aumento do IOF para quem quer mandar dinheiro para o exterior. Ou seja, para mandar dinheiro para fora continua valendo aquela mesma alíquota de antes. Alíquota essa que eu já comentei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Em todo caso, vamos voltar aqui na tela, você pode ver que esse aumento foi válido para não só crédito pessoal, ali na casa dos 30%, como também para o rotativo do cartão de crédito, para o cheque especial da pessoa física, para o capital de giro das empresas, para o cheque especial da pessoa jurídica e para o rotativo do cartão de crédito da pessoa jurídica. E o crédito é a base da economia mundial. Sem crédito não seria possível desenvolver projetos, construir ou praticamente produzir qualquer coisa. O crédito é algo natural na economia. Você já se perguntou por que é tão caro tomar crédito, pegar um empréstimo aqui no Brasil? Se você for procurar na internet, você vai ver várias pessoas dando diversas respostas sobre isso. A mais comum é que é ganância dos bancos. Quando que, na verdade, essa questão é mais complexa do que isso. Provavelmente tem mais coisa aí, provavelmente a realidade ela é diferente disso. De acordo com uma pesquisa do Banco Central, feita de 2016 a 2018, a diferença entre o que o banco paga para ter acesso ao dinheiro e os juros que o banco cobra para poder emprestar esse dinheiro para empresas e para pessoas físicas, o chamado spread, era composto por quase 40% de risco de inadimplência, 27% de despesas administrativas e assombros mais de 20% de impostos e taxas. Ou seja, para simplificar, praticamente 1/5 dos juros que você paga aos bancos por pegar um empréstimo para o seu negócio ou ainda para pagar suas contas na pessoa física, 1/5 do que você está pagando em juros é somente para financiar o custo do Brasil, os altos impostos, incluindo, entre eles, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que acabou inclusive de ser aumentado. Então esse aumento de imposto ele tende a encarecer mais ainda o custo do crédito. E ainda por cima a gente tem que considerar o aumento da taxa Selic, dos juros, da taxa de juros, que foi de 2%, que era até pouco tempo atrás, para 5,25% em uma velocidade surpreendentemente rápida. Na verdade, nem tão surpreendente assim para quem acompanha, mas enfim, isso é outra conversa. O ponto é que tudo indica que no curto e médio prazo,
as taxas de juros vão continuar a subir, o que significa que os bancos vão acabar repassando isso na hora de cobrar aí os juros para emprestar dinheiro aí para o consumidor final, para emprestar dinheiro para os negócios. Aí, junto ao aumento de juros que vai acontecer por causa desse aumento da taxa, ainda vem esse aumento do IOF, quer dizer, empreender no Brasil, tomar crédito no Brasil, tem se tornado cada dia um pouco mais difícil. E veja aí na tela que a relação entre a concessão de crédito e o crescimento do PIB, ela é proporcional. Ou seja, se você facilitar a concessão de crédito, significa que as pessoas estão consumindo mais, que as empresas estão se financiando mais para conseguir expandir a sua operação. Em um mercado livre, esse crédito ele tende a ser saudável. Esse crédito ele tende a ser no sentido do que a atividade de mercado deseja. Eu não estou falando em subsidiar crédito, em sim não atrapalhar o pleno desenvolvimento desse mercado. E até porque se o crédito fica mais caro por causa de um aumento artificial, por causa de um custo operacional, de um imposto, de um IOF, como vai acontecer inevitavelmente, aí a concessão tende a ficar cada vez mais difícil, fica mais complicado para as pessoas tomarem crédito e a atividade econômica fica prejudicada, fica mais complicado dela se desenvolver. Além disso, o aumento do IOF vai prejudicar também mesmo aquelas pessoas que não estão endividadas com empréstimos, pelo menos não os imobiliários ou os de crédito pessoal, aí, que são os endividamentos clássicos. Isso porque o IOF incide também sobre o cheque especial e rotativo do cartão de crédito. O que significa que se, por exemplo, você acabou esquecendo de pagar a fatura do seu cartão e foi pagar só no dia seguinte, que é normal, todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Cara, nesse caso, você vai acabar pagando o IOF majorado também. Então você foi impactado por esse aumento de impostos. A mesma coisa com o cheque especial. Se você utilizar o limite disponibilizado pelo banco aí para pagar alguma conta, algum inesperado que aconteceu, novamente vai pagar ainda mais por conta desse aumento aí, dessa nova alíquota do IOF. E não custa lembrar, segundo os dados do SPC do final de 2020, dos 52 milhões de brasileiros que usam cartão de crédito, 96% desconhecem aí sobre as taxas de juros mensais e 93% admitem o risco de gastar mais do que podem. Ou seja, o aumento de IOF se aproveita de uma falta de conhecimento da população sobre os juros mensais, não vão saber o que é juros, não vão saber o que é IOF, não vão saber o que dos juros é assim alto por causa da tributação. Aí esse aumento se aproveita desse desconhecimento, se aproveita também do alto risco de endividamento da população brasileira, principalmente a população mais pobre, e aí consegue passar esse imposto aí de forma famigerada, explorar ainda mais todo mundo, sob a desculpa de que é para financiar programas sociais. Me poupa, né? Tirar o dinheiro de pessoas para devolver para alguns lá na frente com um belo de um deságio, não me parece um bom programa social. Afinal, se já é caro pagar alguma coisa, é ainda mais caro pagar essa uma coisa e mais um político para administrar tudo isso, considerando que a administração vai ser feita de forma perfeita, que não vai nem se perder aí valores com desvio, escândalo de corrupção, seja lá o que for. O simples fato de aumentar o trâmite de a máquina para se fazer isso, por si só, já mostra um desperdício de recursos. E assim, muitas pessoas falam, mas esses impostos eles vão mais para as pessoas jurídicas, isso vai para a pessoa física. Bom, não é o caso. Aqui nesse aumento do IOF vai para pessoas físicas também. Mas ainda que fosse só para as pessoas jurídicas. Bom, pessoas jurídicas geram empregos e elas já estão extremamente debilitadas aí por conta dessa crise que veio recentemente. A maior parte das empresas do Brasil precisou se socorrer em empréstimos para conseguir enfrentar esses anos de comércio fechado, ou melhor, esses meses, espero que não durem anos. E por conta disso, aumentar o custo desses empréstimos significa aumentar o custo para essas empresas e possivelmente que vai ser repassado para os funcionários aí, ou em menos contratações, ou em menos empresas, menos vagas de trabalho. Claro, isso para empresas pequenas. Então, será que seria justo colocar o aumento de IOF só para as empresas grandes? Bom, primeiro que eles nunca conseguiriam controlar isso.
mas ainda que se passasse essa ideia pela cabeça de alguém, a gente precisa ver que para as grandes empresas que fabricam produtos de demanda inelástica, aí, como alimentos, bebidas, produtos de limpeza e outros bens que são consumidos quase que independentemente do preço, o custo do aumento do IOF também vai ser repassado. Agora, vai ser repassado para o preço dos produtos que são vendidos, o preço do alimento, da bebida, do produto de limpeza, o que também pode gerar, inclusive, aumentos de inflação, que já está bem alta, como você pode conferir nesse gráfico aí da tela. Em resumo, é quase que inevitável que esse aumento de IOF, ainda que seja só mais uma gota ali dentro do copo, ele vai aumentar o custo do Brasil. E todas as medidas que vêm nesse sentido, elas deveriam ser desaprovadas pela população. A gente deveria conseguir enxergar melhor aquilo que não se vê quando se tem uma política pública, uma medida econômica, o custo dessa medida. Agora, como ponto positivo dessa lei, se é que a gente pode ter uma lei que aumenta impostos, ainda mais de forma tão repentina, é que, eventualmente, a gente vai conseguir que essa lei seja considerada inconstitucional. Isso porque o IOF ele é considerado um tributo parafiscal, o que significa que a maior razão para se aumentar esses impostos parafiscais deveria ser para incentivar ou desincentivar algum comportamento. Não deveria ser para fins arrecadatórios. Aquela ideia que eu te mencionei, de aumentar o IOF, por exemplo, para evitar que as pessoas mandem dinheiro para fora, ou ainda para evitar que as pessoas tomem crédito emprestado. Quando você aumenta o IOF, essa que deve ser a sua motivação. Ele é um imposto parafiscal. E aqui no caso, o presidente ele falou diversas vezes que esse aumento aí será para aumentar a arrecadação que será destinada para programas sociais, como esse novo Bolsa Família. O que significa que existe talvez vício aí sobre a constitucionalidade que vai ser questionado evidentemente. O Partido Novo já vai questionar isso aí no STF, o PSDB e o DEM também estão estudando entrar com essa demanda. E se eles entrarem, existe uma possibilidade de ganhar. Afinal, isso aí representa um ataque direto ao governo do Bolsonaro, que é do interesse, pelo menos, da oposição, não é verdade? Então, vamos aguardar para ver. Não estou querendo aqui entrar na pauta política dessa questão, mas o ponto é que sempre que algum político, independentemente de quem for, aumentar impostos, eu estarei contra. E você, o que você acha desse aumento de IOFs? Conta aí pra gente nos comentários. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!